Gente amiga, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo. Queridos, estou passando aqui hoje, quero falar com vocês a respeito um pouco da história da igreja. E dentro dessa história tem um homem chamado Jonathan Edwards. Esse homem se converte ao Senhor Jesus Cristo. Ele ainda na sua juventude, ele se aproxima das coisas de Deus, uma criança muito inteligente. E não, por volta dos seus 10, 11 anos de idade, ele já tem uma vida de oração ativa e ele chama os seus amigos para dentro da sua casa, não para jogar futebol, não para brincar, mas sim para orar junto com ele, por volta de 10 anos de idade. Deus faz com que esse homem cresça e vê o coração dele incendiado pela chama da palavra de Deus e anunciando o arrependimento a todos. Esse homem Deus levanta e ele tem um hábito, ele cria um hábito na sua vida de separar o seu dia em 3 períodos. Primeiro, para descansar, as primeiras 8 horas ele descansa, ele dorme, se alimenta. Depois ele tem 8 horas separado para as coisas de Deus. 8 horas para as coisas de Deus, em oração, em meditação na palavra. E as outras 8 horas para ele poder estar com a família, poder fazer algumas coisas particulares. Ele divide o seu dia dessa forma. E Deus usa ele de maneira poderosa, uma mensagem forte de arrependimento. Naquela época, na Inglaterra, o povo estava um pouco distante da presença de Deus, e isso incomodava o coração dele. E ele pedia para que o Senhor sempre usasse ele para ser um avivalista, para colocar fogo no coração do povo em prol do teu reino. Mas a igreja estava um pouco adormecida, estava muito distante dos princípios espirituais. E certa vez ele vai para o culto e naquele dia, esse é o dia dele de poder ministrar a palavra de Deus. E o coração dele ardendo, um homem de 2 metros de altura, um homem cheio da presença do Espírito Santo. E ele pega o texto de Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, onde basicamente diz: a minha é a vingança e a recompensa, e o tempo que resvala ao seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam em chegar. Ele explica esse texto, ele fala sobre esse texto, mas no decorrer da mensagem ele diz que o homem nada pode fazer para se livrar do inferno. E nesse instante que ele está falando sobre isso, que o inferno está pronto para engolir aqueles que andam em desobediência aos princípios de Deus, é derramado um temor sobre o auditório da igreja. E aquele povo que está ali ouvindo a mensagem começam a entrar em desespero. Deus abre a visão espiritual e eles começam a ver o chão como se estivesse se abrindo para engoli-los vivos. Mulheres, homens sobem sobre o banco, começam a gritar em desespero, outros se jogam ao chão porque não sabem o que está acontecendo. Essa mensagem é conhecida como pecadores na mão de um Deus irado. Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, Deus usa ele para ganhar mais de 50 mil almas para Jesus. O Espírito Santo de Deus usa ele de maneira poderosa. Essa é a mensagem, essa é a história da igreja. E esse mesmo Deus que agiu lá atrás, no século passado, ele também pode agir aqui, através do teu Santo Espírito. Querido, tudo que o Senhor espera de mim e de você é o arrependimento. Porque nada nós podemos fazer para nos livrar do inferno, a não ser reconhecer que Jesus é o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, guarda essa história no teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar a tua vida em nome de Jesus.